era Jesus e o que o Espírito Santo fez através da sua igreja no mundo romano. Então, Lucas ele tem uma narrativa diferente, ele tem uma perspectiva diferente, ele nos aponta, e já para a gente começar a entender um pouco desse evangelho, de como é a perspectiva que Lucas traz, dentro da teologia é dito que Lucas é o evangelho pneumático. E você pode estar se perguntando, que palavra é essa, pastor? Palavra difícil, mas se você lembrar de pneu quer dizer ar, vento, sopro, né? Vem do radical grego, que é exatamente o evangelho do Espírito. E o Espírito na Bíblia, o Espírito Santo, sempre foi dito como um vento que sopra, como ar. E esse evangelho, e tanto o livro de Atos, muitos se perguntam qual seria então o personagem principal, e alguns teólogos falam que é exatamente a vinda do Espírito Santo. É o evangelho que fala de várias vezes que o Espírito Santo estava nas pessoas, e ele movia as pessoas, ele capacitava as pessoas. Então, tendo isso em mente, vamos começar a ler agora o relato do Natal, mas não ainda no Natal. Lucas, ele, diferente dos outros evangelhos, alguns já começam falando do nascimento de Jesus. João, por exemplo, nem disso fala. João já começa o evangelho, Jesus já está no começo, já fala de quem é Jesus no seu ser. Lucas, ele fala de um nascimento antes de Jesus. Ele conta para nós, ele nos revela uma história que para alguns não se sabe, alguns não se lembram, mas existe uma pessoa que nasce muito próxima ao tempo de Jesus. E esse seria o mensageiro. E muitas vezes a gente perde essa pessoa, a gente perde quem é esse, que é tão importante, não tão quanto Cristo, mas ele serve para apontar para quem Cristo é. E quantas vezes nós não conhecemos essa história e esse relato que faz parte do relato natalino. E hoje nós então vamos ver e conhecer a história de João Batista. Não João o evangelista, não João o irmão de Jesus, mas João primo, né, parente de Jesus, e esse que era o mensageiro, esse que seria o arauto, aquele que iria proclamar e apontar para as pessoas quem Jesus era. Então vamos agora começar. Hoje nós não vamos ler o Evangelho de Lucas no seu capítulo 1 de forma total, nós vamos ler partes desse Evangelho, desse primeiro capítulo, porque no domingo que vem a gente vai ver o nascimento e a história de Jesus, né, como ele foi predito. Hoje a gente vai ver Lucas começando do 5 ao 7, e aí eu recomendo que você abra sua Bíblia e me acompanhe, que eu vou do 5 ao 7, depois eu vou lá para o final, vou para o 60, mas não se preocupe que a gente vai colocar aqui, mas se você quiser saber, hoje não vai ser uma exposição versículo a versículo como a gente faz. E começa assim, então, essa narrativa desse nascimento, também maravilhoso, e diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Como a gente gosta, e já explicou aqui, Lucas, ele era um médico, e a forma como ele escreve é uma forma em que ele vai buscar nos colocar no espaço-tempo daquele local. Então aqui ele começa dizendo, olha, no tempo de Herodes, rei da Judéia. Então com isso a gente já consegue dizer, então isso aqui foi no começo do século. Esse Herodes que fala foi o Herodes que perseguiu a igreja. A gente já começa a identificar, Lucas está fazendo isso para a gente, ele está identificando o tempo em que é escrito. Ele fala, esse Herodes era um homem terrível. E em contraste com esse Herodes que viveu, ele fala de um homem chamado Zacarias, um sacerdote, aquele que tinha responsabilidade dentro do povo de ir prestar culto a Deus através das ofertas, através dos incensos no culto. E ele também identifica uma mulher, não uma mulher qualquer. A mulher dele nasceu na tribo de Arão, e a tribo de Arão era aquela responsável exatamente pelo sacerdócio. Mas por ela ser mulher, ela não podia ser sacerdote, mas ela fazia parte da família. Toda essa família, então, é uma família diferente, uma família especial dentro do povo de Deus. Mas aí ele começa a nos contar quem são esses, então. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Nessa narrativa aqui, algumas Bíblias vão mudar. Essa, por exemplo, coloca o e não tinham filhos. Outros colocam mas não tinham filhos. E essa conexão de falar que ambos eram justos perante Deus. E na mesma frase, no mesmo versículo, Lucas dizer, olha, e eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram avançados em idade. Ele começa então a nos mostrar que esse casal era um casal, em primeiro lugar, especial. Era um casal de uma família sacerdotal, um casal importante.
eram justos, retos, seguiam toda a lei do Senhor, cumpriam todos os mandamentos, viviam de forma prática a lei do Senhor, não era apenas da boca para fora. Mas ele conecta com algo extremamente importante para aquele tempo. Ele diz que esse casal não conseguia ter filhos. E ele junta exatamente ser justo e não ter filhos no mesmo lugar, porque na mentalidade do povo judeu e na mentalidade do povo do Oriente, não ter filhos muitas vezes era relacionados a castigos, eram relacionados à falta de fé, a pecados. Então, poderia-se pensar que eles, sendo dessa família sacerdotal, sendo vistos diante do povo, não terem filhos, o povo poderia comentar e dizer: eles não têm filhos, Deus deve estar pesando sua mão sobre eles, Deus deve estar os castigando. E Lucas vai deixar muito claro que essa não é a verdade, que eles eram justos, que eles eram bons, mas não tinham filhos. Deus, de forma soberana, não o permite isso, mas ele já começa, Lucas já começa a construir o cenário para nós, que mais uma vez Deus, ele vai usar aqueles que não eram grandes coisas na sociedade. Ele vai usar aqueles que eram tidos como afastados, como os ruins, como os impuros. E quando a gente vai olhar a história bíblica, esse casal nos lembra vários outros que aparecem nos relatos bíblicos. Abraão e Sara não podiam ter filhos, e muitas vezes eram exatamente a mesma coisa. Quando a gente vai ver a história de Jacó e suas duas esposas, exatamente pensava-se aquilo: uma esposa não pode ter filhos, então o peso social sobre ela. E mais uma vez Deus decide usar um casal dessa forma, para nos mostrar que Ele vai usar a todo momento, e Ele vai começar a quebrar paradigmas mais uma vez, já desde o começo do seu Evangelho. Se será narrado que Jesus, o Rei dos Reis, vai nascer num lugar sujo e pobre, Lucas já começa a falar para a gente que Deus, ele já começou mostrando todo o seu poder, toda a sua misericórdia, escolhendo aquele que era menor dentro do povo, escolhendo aquele que poderia ser olhado como alguém que tinha pecados, como alguém que era castigado por Deus. Então o relato continua, e o relato diz que, eu estou pulando algumas partes, mas que Zacarias, ele estava no seu tempo de servir ao templo, e dentro da estrutura de Israel, cada família era muito grande, as famílias, então cada família tinha uma época do ano que tinha que ir para o templo, servir ao Senhor, prestar seu serviço de sacerdote, e era a vez de Zacarias. E Zacarias então vai até o templo, e ele chega no templo para prestar esse lugar no Santo dos Santos, e ele chega para prestar incenso, louvar ao Senhor, levar lá a oração do povo, sacrificar diante do Senhor. E quando ele chega próximo a esse local, onde se faz as orações, ali aparece um anjo para ele. E então o anjo vai falar esse relato, mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque Zacarias, na hora que vê o anjo, ele começa a ter medo. Ele tem o temor do Senhor no seu coração, porque todos sabiam que se Deus aparecesse diante de qualquer pessoa, normalmente essa pessoa era imediatamente morta, porque Deus é santo demais. Então, no momento que ele vê uma presença no templo, ele sabe que algo de ruim pode acontecer, e no momento ele fica nervoso, fica preocupado. Esse é sempre o relato bíblico, quando se aparecem anjos na Bíblia. As pessoas não ficam felizes, não batem palma, não, elas têm medo, porque elas estão diante de algo santo. E é isso que Zacarias está no seu coração, ele está com medo. O medo é tão grande que as pessoas, como a gente vai ver no texto, sabiam que sacerdotes poderiam entrar para prestar o seu momento de oração, mas que se ele demorasse muito, as pessoas já desconfiavam: opa, esse morreu, porque em algum momento ele pode ter pecado no seu coração, na presença de Deus, e ele está morto lá dentro. Era algo comum na cultura de Israel, essa tensão. E Zacarias então está ali, temeroso. Mas o anjo vira para ele e fala: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele, no espírito e virtude de Elias, para converter nos corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto.
Aqui então, Zacarias ele começa a ouvir do anjo algo maravilhoso. E aqui os estudiosos ficam se perguntando, será que Zacarias estava orando ali diante do Senhor, orando pelo povo de Israel, e a salvação está chegando? Ou será que Zacarias no seu íntimo clamava também por Deus o abençoar com um filho, por Deus o abençoar, dando a ele um filho, e chega um anjo e diz, olha, você está abençoado, Deus ouviu a sua oração, você vai ter um filho, e a salvação de Israel está chegando. Muitos então entendem que a resposta é assim, olha, Deus ouviu o clamor seu e de sua esposa, vocês vão ter um filho, mas não apenas isso, eu tenho outra notícia maravilhosa para lhe dar. Está chegando o tempo da salvação de Israel, está chegando o momento em que vai mudar todo o universo, toda a história humana vai mudar, está chegando o momento. E aqui, como eu falei, Lucas ele já começa a falar de quem será esse menino, e algo diferente dos evangelhos, repito, se você for ler Lucas, preste atenção nisso. Quantas vezes é falado e agora é dito, esse menino será cheio do Espírito Santo, ele será capacitado, ele terá poder e ele vai falar, ele vai ser aquele que vai proclamar e pessoas vão se converter ao encontrarem com ele. Ele já começa a colocar e dizer, olha, desde o ventre, esse menino já vai estar cheio do Espírito, ele já vai ter capacidade diferente dos outros, ele vai ser alguém que vai fazer algo maravilhoso, ele vai direcionar ao povo. João Batista, ele é exatamente o arauto de Cristo, ele vem em primeiro lugar, o rei está vindo, e antigamente se fazia muito isso, quando o rei estava para chegar na cidade, antes do rei chegar, antes da caravana real chegar, se chegava em primeiro lugar um arauto, um mensageiro, e ele gritava e dizia, olha, o rei está vindo, preparem-se. E esse é exatamente João. João está vindo cheio do Espírito. João está vindo do nascimento milagroso. Ele está vindo para apontar e direcionar. Mas o texto de Lucas, ele também vai fazer uma conexão extremamente importante para nós entendermos que Jesus, ele é a resposta do Velho Testamento. E ele diz que esse menino terá poder no Espírito e no poder de Elias. Elias, para você que não conhece, se você leu essa passagem agora e não entendeu, Elias foi um grande profeta de Deus no Antigo Testamento, dito por muitos como o grande profeta após Moisés. E esse Elias, ele é prometido que ele iria vir quando o Salvador viesse, por Malaquias, e ele iria exatamente proclamar o ano do Senhor, iria proclamar que Jesus, o Salvador, estava chegando. E aqui, em João, é exatamente essa pessoa. João, ele não vai ser Elias, como alguém pergunta. Nos outros evangelhos falam isso. João Batista, você é Elias? Ele diz, não sou, ele não é Elias, mas ele está no poder, naquele mesmo poder que aquele profeta tinha, com a mesma função. E quando a gente começa a perceber essa história, eu começo a lembrar e pensar no nosso coração, porque muitas vezes nós nos achamos bons o suficiente. Nós dizemos ao nosso coração, pastor, eu não consigo fazer aquilo que a Bíblia pede de mim, eu não consigo realizar. E muitas vezes a gente esquece também que nós temos como função, como lemos hoje, lá em Pedro, a igreja, ela não é igreja para benefício próprio. Nem o povo de Israel foi povo de Israel para benefício próprio. Eles se tornaram um povo com uma missão, ser um povo santo e guardado para a vinda do Messias. E a igreja, ela é um povo santo e guardado exatamente para falar desse Messias. Esse é nosso propósito. O nosso propósito não é estar aqui apenas para passear, apenas para usufruir do amor de Deus, mas o nosso propósito é proclamar aquele que nos salvou. E muitas vezes nós dizemos assim, eu não tenho capacidade, eu tenho problemas na minha vida. E quando eu olho para esse texto, eu começo a ver que Deus, ele não escolheu o melhor casal. Ele não escolheu um casal com muitos filhos. Ele escolheu um casal que tinha problemas de esterilidade, que era considerado como alguém afastado, como alguém pesado sobre Deus, como alguém pequeno. Ele vai falar que ele vai capacitar João. João, ele não vai fazer aquilo porque ele é bom, porque ele é melhor do que os outros, mas porque ele vai ganhar o poder do Espírito Santo sobre ele. E ele então vai poder falar, ele então vai poder pregar. E quantas vezes nós dizemos, pastor, eu não tenho essa habilidade, eu não tenho. Por mim eu não consigo pregar, por mim eu não consigo falar, é Cristo que faz. É o poder do Espírito Santo que proclama. E nós temos que começar a perceber isso, e a entender que nesse tempo de Natal, eu fico pensando exatamente nisso, nós temos que preparar o caminho,
preparar esses dias, o advento de Natal que temos fazendo o calendário, é lembrar aos nossos filhos, preparando o coração deles para no dia do Natal lembrá-los, olha, hoje é o dia mais importante, nasceu o Salvador. Mas nós temos que preparar e falar isso aos outros, preparar o caminho do Senhor e falar e proclamá-lo. É interessante porque agora a gente vai dar um salto na história, um salto no capítulo, e a gente vai para o tempo em que Isabel já está para nascer seu filho. E ela diz assim: completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que Deus tinha usado para com ela de grande misericórdia, e se alegraram com ela. Exatamente isso, Deus ele mostrou o seu poder e a sua misericórdia usando um casal dessa forma. E ele então usa esse casal e o povo percebe isso, que eles em vez de serem afastados e não quistos por Deus, bem quistos, na verdade Deus os amou profundamente e deu a eles a graça de terem um filho. Mas continua a narrativa e aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino e lhe chamavam Zacarias, nome do seu pai. E respondendo, sua mãe disse: não, porém será chamado João. Esse costume, os teólogos ficam na dúvida se realmente era um padrão, porque o nome no Antigo Testamento, o nome no povo no Oriente havia muito a ver com o local de nascimento, com o momento da família. O nome tinha um significado e um peso muito grande. E aqui é dito que nessa região, pelo visto, a cultura era que se desse nome de pessoas de sua própria família. E por isso o povo pergunta, então ele vai ser chamado Zacarias. E ela, se a gente fosse lembrar, eu não falei essa parte, é bom porque a gente pulou, para não ficar lendo muito texto, mas Zacarias, naquele momento em que ele ouve a promessa do filho, em que ele ouve a promessa de que sua mulher iria ficar grávida, de que o menino iria nascer e que o menino iria proclamar o ano do Senhor, Zacarias ele fala: como assim? Eu, velho, minha esposa velha, não temos filhos até hoje, vamos ter um filho. Zacarias duvida do anjo, ele não confia na palavra do anjo, e aquela desconfiança dele faz com que o anjo diga assim: olha, eu sou o anjo Gabriel, vivo ao lado de Deus, e por conta disso, por você não estar confiando na minha palavra, você vai ficar mudo até o dia do nascimento do seu filho. Até o dia do nascimento do seu filho você não vai dar uma palavra. Então, se a gente vai pensar, ele estava vivendo com sua esposa, provavelmente ele não falou o nome João, mas ela vai e diz: não, o nome dele será João. E disseram: ninguém da sua parentela, da sua família, que se chame por esse nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. E pedindo uma tábua, escreveu dizendo: o seu nome será João. E nesse momento então, Deus ele cumpre a sua palavra. E ele começa então a falar que todos se maravilharam e logo a boca lhe abriu. E a língua lhe soltou e falava louvando a Deus. E veio o temor sobre todos os seus vizinhos e todas as montanhas da Judéia. Foram divulgadas todas essas coisas. E todos os que ouviam conversavam em seus corações dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. E a Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo... Por mais uma vez, Lucas agora, ele vai nos colocar e nos direcionar, dizendo desse milagre que acontece, dizendo, o povo está se perguntando, aconteceu um milagre, nós conhecemos essa família, um casal de idosos, nunca tiveram filhos, agora eles estão tendo filho. Quem é esse menino que Deus trouxe com tamanho milagre? Quem é esse que nasceu? E então Zacarias, usado mais uma vez pelo Espírito Santo, ele fala, ele profetiza. E eu estou querendo enfatizar isso, porque nós vivemos um tempo de evangelho, em que essa palavra profetizar, ela foi muito que banalizada. E muito se fala em profecia, e pessoas chegam no meio do meio evangélico, vou profetizar na sua vida, você vai casar com fulaninho A, você vai casar com fulaninho B, vou profetizar na sua vida e vai acontecer isso e tal. Mas quando a gente vai para a Bíblia e vê o que realmente é profecia, o que era aquilo, profecia na Bíblia sempre era um ato de o povo, o Deus usava seu Espírito e falava para o povo, olha, reconheçam pecado, vocês estão pecando e vocês precisam se voltar para Deus.
As profecias sempre eram essas, sempre tinham esse direcionamento. As profecias, quando apontavam para o futuro em que o povo tinha que reconhecer que Deus estava vindo, que Deus iria trazer justiça, que Deus iria realizar feitos maravilhosos entre o povo. Nós temos que ser profetas do Senhor. E a nossa profecia não é falar de um futuro de alguém, a nossa profecia é proclamar Jesus Cristo, é falar dele, é apontar para ele. Esse é o maior ato profético que nós podemos fazer, é confrontar pecados, dizendo, olha, nós somos pecadores, mas saibam que Cristo veio para nos salvar. E é exatamente essa capacidade que Zacarias recebe. E então começa o que muitos falam da oração de Zacarias. E ele vai profetizando e diz, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou da boca de seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar de nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Zacarias então vai fazer e vai proclamar, vai falar algo maravilhoso, que mais uma vez conecta a Bíblia inteira. Ele vai dizer, olha, agora se levantou, está se levantando nesse tempo. Zacarias não está falando do seu filho, ele está falando do filho que ele viu na barriga de Maria, que está para nascer. Olha, está para chegar a salvação de Deus. Salvação na casa de Davi. José era descendente direto de Davi, Maria fazia parte da família de Davi. Está chegando a hora do que santos profetas já falaram, de que um menino iria nascer de uma virgem, como é dito nos profetas do Antigo Testamento. Está chegando o momento em que Deus já falou desde o princípio do mundo, desde o jardim do Éden, Deus já tinha dito, olha, um dia nascerá do descendente da mulher o Salvador. Ele irá pisar na cabeça da cobra e a cobra ferirá seu calcanhar. Mas um dia eu vou trazer redenção para vocês. Aquilo que havia sido prometido desde o começo da Bíblia, Deus está cumprindo agora, nesse momento, para nos livrar dos nossos inimigos e dos que nos odeiam, para manifestar a misericórdia a nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança, e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que Ele nos conceder, libertados da mão de nossos inimigos. E quando a gente vai novamente para o Antigo Testamento e vai ver o que Deus fala para Abraão, Deus diz para Abraão, Abraão, sobre ti, através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Através de você, Abraão, você vai ter um povo do tamanho, filhos considerados do tamanho do grão de areia. Você vai ser um povo que vai ser utilizado para gerar bênção, para levar alegria para todos os povos. E como eu falei no domingo passado, isso é um pacto, uma aliança feita com Abraão. Não de Abraão com Deus, como Abraão pudesse dar algo a Deus, mas de Deus exclusivamente, dizendo, Abraão, eu vou cumprir essa promessa, mesmo que você não cumpra. E Abraão não cumpriu, e o povo não cumpriu, o povo pecou, o povo quebrou a aliança. Exatamente por isso que animais tinham que ser mortos, o povo teve que ser morto por várias vezes na Bíblia, porque não cumpriam a aliança, sangue tinha que ser derramado, até o dia da salvação que estava chegando. Que a misericórdia do Senhor, eu gosto muito do texto de Pedro, que Pedro vai dizer que Deus olhava a nossa maldade, via o povo se corrompendo, mas Ele segurava a sua mão de justiça, e com grande amor Ele permitia que o povo continuasse, com grande misericórdia Ele permitia que o povo continuasse, porque um dia Deus sabia que a sua justiça iria ser definitivamente cumprida, que finalmente Deus iria poder ser completamente justo, e punir o povo de forma total. E é isso que ele diz, e em Cristo ele faz isso. Em Cristo ele cumpre a parte da aliança que nós não cumprimos. Ele cumpre a lei que nós não conseguimos, e ele paga o preço do nosso não cumprimento. Então ele começa, e serviram sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. Essa é a nossa mensagem. É isso que nós devemos proclamar. Essa tem que ser o intuito e a razão da nossa vida. Pensar em formas, pensar em maneiras. Muitas pessoas se perguntam, e eu fico muito preocupado quando os jovens falam, pastor, ou então eu vejo pessoas se confundindo e perguntando qual é o propósito da minha vida. Que razão eu tenho? Você tem, meu irmão. Você tem que viver para agradar a Deus e gozá-lo para sempre, mas viver para agradar a Deus é também viver para pregar o seu evangelho, para restaurar esse mundo. Esse é o nosso grande propósito. É isso que deve nos guiar, é isso que deve nos direcionar.
É viver a nossa vida pensando como eu posso proclamar essa verdade, como eu posso falar disso, como eu posso falar para as pessoas desse Deus que me ama, desse Deus que cuida de mim, como eu posso proclamar isso que Zacarias está falando, que Deus trouxe grande salvação para nós que somos pecadores. E Zacarias então ele começa a olhar para o seu filho, e agora ele profetiza e fala, sobre a verdade que vai acontecer na vida de seu filho, João. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos. E esse é exatamente o que João vai fazer em sua vida. João vai andar pelo deserto, para a região em que Jesus começa seu ministério, pregando o arrependimento, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão de seus pecados. É importante lembrar, porque João, eu acho a pregação de João a melhor de todas, porque João chega para um povo e diz assim: olha, raça de víboras, porque foges da ira vindoura? Oh, seus pecadores, presta atenção, vocês todos vão para o inferno, se arrependam dos seus pecados, mudem a sua vida, venham, mudem de vida, venham para Deus, arrependam-se, deixem de viver desse jeito. Essa foi a pregação de João no deserto. E quantas vezes nós nos esquecemos disso? A nossa pregação também é isso, também é falar, olha, é arrependimento. Chegar para Cristo é se arrepender, é mudar de vida, é reconhecer que nós falhamos, que nós precisamos da remissão do pecado, que nós precisamos de um Salvador. Pelas entranhas das misericórdias, pelo mais profundo amor de Deus, por aquilo que faz parte da essência de Deus, por esse amor que Ele tem conosco. Que o Oriente do alto nos visitou, para iluminar os que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Por mais uma vez, nos outros evangelhos é falado que Jesus, por exemplo, no evangelho de João, quando João vai falar de João Batista, ele vai falar exatamente que João veio para proclamar essa luz que estava para vir, e João vai identificar Jesus como a luz do mundo, aquele que traz luz para aqueles que estavam em grandes trevas, em trevas profundas. É por isso que no Natal nós temos tantas luzes, é falado das festas das luzes, um dos significados é exatamente esse, porque nasceu a luz do mundo. E João, o propósito dele não era ser a luz, mas era proclamar essa luz, era falar dessa luz, era dizer ao povo que estava vivendo em densas trevas, que não sabia para onde ir, que estava perdido, o Salvador chegou. Essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito. Foi para isso que nós fomos salvos, como diz lá em Pedro, vocês foram salvos e redimidos por Jesus, pelo sangue dele, e vocês agora são pedras. Vocês estão construindo o edifício, a igreja, para prestar santo louvor, mas não apenas para isso. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus, a fim de proclamar as suas maravilhas, a fim de falar dessa luz, para tirar as pessoas das trevas. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa razão. Uma das formas que nós, quando estudamos igreja, sabemos que uma igreja ela está doente, que ela está mal, que algo de errado está nela, é quando a igreja para de crescer. É quando a igreja está muito preocupada no seu bem-estar, é quando a igreja está gastando todo o seu recurso para cuidar das pessoas que estão dentro e ela não cresce mais. E quando você pergunta para a liderança dessas igrejas, você fala, qual foi a última vez que pessoas novas chegaram na igreja? Qual foi a última vez que vocês plantaram, que vocês começaram um novo projeto? Quando a igreja fala, olha, já faz mais de 20 anos que a gente não faz isso. É falado, já é dito nos livros que estudam igreja, que essa igreja precisa ser revitalizada, porque ela está morta, ela está morrendo. A gente tem que lembrar que o nosso propósito é dar fruto, a nossa missão é frutificar, e Jesus vai dizer no seu evangelho, na sua vida, que Ele é a árvore, nós somos os galhos, e aquele que não dá fruto, Ele poda, Ele conserta, Ele corrige para que possa dar muito fruto, para que possa proclamar, para que possa crescer. Essa é a nossa razão. Foi para isso que nós fomos salvos, foi para isso que Deus nos chamou para andar com Ele. É claro que nós vamos ter alegria, é claro que nós vamos ter o conforto, o cuidado de Deus, o amor dEle, mas não é só isso. É também para fazermos, para proclamarmos,
para falarmos de Deus. João Batista, ele é o primeiro dos profetas. Ele é o primeiro daquele que vem falar e o último do profeta do Antigo Testamento. É isso que Jesus vai dizer dele. Não existe nenhum homem maior, nascido de mulher, do que João. Ele é o maior profeta e o último. Agora chegou Jesus, ele, o resultado da profecia. Mas eu gosto do Evangelho de Lucas, porque Lucas vai dizer que o mesmo Espírito Santo que capacitou João Batista, que estava com ele desde o ventre, é esse mesmo Espírito Santo que vai estar em nós. E ele dizia, o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve no deserto até os dias em que havia de mostrar-se a Israel. Em espírito, João era capacitado, João crescia, até o tempo em que ele proclamou e falou daquele que viria, até o tempo em que ele foi capacitado e pregou arrependimento, e pregou mudança de vida, e pregou sobre Cristo, e apontou para Cristo, esse que está vindo após mim, não sou digno de atar as sandálias. Ele é o Salvador, Ele é o nosso Messias, aquele que nós esperamos. É por isso que nós temos que lembrar, e Lucas vai deixar isso muito claro, se em todo momento ele vai falar do poder do Espírito Santo em seu Evangelho e na vida de Jesus. Ele também vai falar no começo de Atos, quando ele vai falar sobre a igreja que está começando, sobre a igreja que está nascendo, sobre a história da igreja. Muitos falam que atos são esses, atos de Paulo, atos de Pedro, ou atos do Espírito Santo, que moveu esses homens e que moveu a igreja. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, em Petrópolis, na região serrana, em todo o estado do Rio de Janeiro, até os confins da terra. Esse foi o nosso chamado, e nós somos capacitados pelo Espírito Santo. Muitas vezes nós da igreja presbiteriana falamos pouco no Espírito Santo exatamente por conta de excessos de outras igrejas, e nós temos medo de falar, mas essa tem que ser uma oração real. O nosso culto é um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e o Espírito Santo é o poder de Deus. E nós temos que lembrar isso ao nosso coração e clamar, Senhor, me enche do Teu Espírito, para que eu tenha capacidade de falar, para que eu tenha capacidade de confrontar, para que eu passe por isso, Senhor, para que eu possa testemunhar do Senhor. Nós fomos salvos para sermos testemunhas. A Bíblia não diz que vocês foram salvos para ficar preso e restrito dentro de um prédio, preso e restrito dentro de um povo. Nem o povo de Israel, que era um povo santo, ele foi um povo santo com um propósito. O propósito era ele ser santo para que Jesus pudesse vir e, através de Jesus, desse povo, alcançar o mundo inteiro. Essa é a razão de Deus. Mas para isso, Cristo tem que ser verdade em nosso coração, Ele tem que habitar em nós. Ele tem que ser a luz da nossa vida, para que aí nós possamos iluminar os outros. A gente só pode falar daquilo que está cheio o nosso coração. A gente só pode comunicar às pessoas que o Salvador chegou se Ele realmente for o nosso Salvador. E é por isso que eu pergunto para cada um de nós, Jesus é a luz da nossa vida. Ele é realmente aquele que ilumina os cantos sombrios da nossa alma, que muda a nossa existência. É Ele realmente que faz nos enxergar a realidade de outra forma. Ou será que nós não conseguimos enxergar como Jesus? Ou será que nós não estamos perdidos em densas trevas? Será que estamos vivendo em nosso pecado? Ou será que Ele realmente tem iluminado a nossa vida e mostrado a quem Ele quer falar, a quem Ele quer pregar, o que Ele precisa mudar na nossa vida para que nós possamos alcançar mais pessoas? A árvore que não dá fruto, Ele poda, Ele conserta, Ele corrige, para que possa dar muito fruto. Então pergunte ao nosso coração, Jesus é a luz da nossa vida? Somos mensageiros de quem Jesus é? Será que as pessoas que convivem ao nosso redor, elas sabem quem Jesus é? Ou será que elas têm uma visão pequena, não sabem? Será que no Natal elas estão falando apenas do bom velhinho, do Papai Noel? Será que no Natal elas vão dizer, não, nasceu realmente, comemora a celebração de Jesus, esse judeu que nasceu, esse grande profeta? Ou será que nós temos pregado esse Evangelho? Será que temos sido testemunhas desse Deus? Será que temos
falado de quem Jesus realmente é, o Salvador do mundo, aquele que veio pagar o nosso preço. E outra pergunta muito importante para o nosso coração: confiamos no poder do Espírito Santo? Para mim, que sou tímido, muitas pessoas falam: pastor, mas como é que o senhor é tímido, se o senhor consegue falar em público? Eu não sei, mas falar em público para mim é muito mais fácil do que falar pessoalmente com alguém. A psicologia deve explicar isso. Mas se você me disser, fale na frente de uma multidão de 1 milhão de pessoas, eu consigo, por alguma razão. Mas se você falar, fale com uma pessoa só, uma pessoa, eu tenho extrema dificuldade. E uma passagem que vem ao meu coração sempre é que Deus nos deu um espírito não de covardia, mas um espírito de coragem. Ele nos encheu com dinamis, com seu poder, com toda a sua essência, para que nós fôssemos audaciosos, corajosos, para proclamar o seu evangelho. E toda vez que eu penso nisso, que eu vejo me acovardando, que eu vejo me apequenando, eu me pergunto, será que eu estou confiando nesse Deus Todo-Poderoso que prometeu que ia me capacitar, que ia me guiar, que ia me fazer lembrar das palavras necessárias? Ou será que nós dizendo, não vai dar, acho que Deus não vai realizar, acho que Deus não vai fazer? Será que nós confiamos nesse poder? Será que nós realmente nos abrimos para o Espírito Santo e dizer, Senhor, me usa? Não sei como, não sei se vai ser falando, não sei se vai ser com minha vida, não sei se vai ser com o meu trabalho, mas me usa. Será que nós temos essa coragem que vem do Espírito? Ou nós não confiamos nesse poder do Espírito Santo e não temos coragem de proclamar o Evangelho? De falar a verdade de Deus, quem Jesus é? Que possamos ler o Evangelho de Lucas e perceber essa construção que ele faz. O homem veio preparar o caminho do Senhor. Depois ele fala todo o seu Evangelho apontando para Cristo. Mas depois ele escreve outro livro inteiro falando de pessoas que falavam de Cristo. De pessoas que entregaram a própria vida para falar de Cristo. De pessoas que sofreram, foram perseguidas, foram torturadas para falar de Cristo. Já preguei dessa passagem há muito tempo aqui, logo no começo do projeto, que é narrado no livro de Atos, e que a igreja havia perdido tudo. Toda a igreja tinha sido perseguida, a igreja agora não tinha mais casa, as pessoas não tinham mais casa, estavam sendo jogadas aos leões, perderam seu trabalho, perderam seus irmãos, seus familiares, e essa igreja se espalha. E o relato de Lucas é, enquanto eles estavam sendo perseguidos e espalhados, eles falavam daquele que era a causa da sua perseguição, de Jesus. O tempo inteiro. Eles sabiam que aquilo que estava vindo sobre eles, e eles podiam dizer, poxa, eu estou sofrendo tudo isso por conta de Jesus, eu vou parar de falar de Jesus. O livro de Atos diz que não. Eles continuaram falando de Jesus. E graças a essa igreja que não teve medo, que foi usada pelo Espírito Santo, e Lucas vai deixar isso muito claro, o Evangelho chegou até nós. Foi que o Evangelho se espalhou pelo mundo. Foi que o Evangelho chega a Roma, e Lucas termina o livro de Atos em Roma, exatamente, pronto, chegamos no coração do império. Agora o mundo todo vai conseguir conhecer a Cristo. E essa história se expande. Então que possamos entender e compreender que nós temos essa missão como igreja, e nós temos essa missão de aproveitar o Natal, já que tem o Natal, já que o Natal está chegando como nós cantamos, que possamos usar da melhor maneira possível essa festa, para proclamar através de todas as formas. Decore a sua casa, decore com símbolos cristãos, coloque um menino pendurado, coloque uma cruz, coloque a manjedoura, decora teu carro, decora tua rede social, fala, proclama, se utiliza, aproveita, já que a sociedade está falando, já que a sociedade está o tempo todo vivendo a época de Natal, vamos aproveitar para preparar o caminho do Senhor, para preparar o caminho para que no Natal a gente possa dizer, pronto, aqui chegou, Ele nasceu, o nosso Salvador. Deus se fez homem para nos salvar. Que nós possamos aproveitar o Natal, e essa é a nossa intenção com cada pregação. Que nós possamos preparar o nosso coração para falar de Deus e aproveitar esse tempo de Natal para proclamar aquele que nos salvou. Então agora, oremos ao Senhor e recebemos a sua bênção. Senhor, meu Deus e Pai, gratos somos porque Tu és um Deus poderoso. Um Deus, Pai, que decide usar não os melhores,
não os mais capacitados, não aqueles que são elogiados pela sociedade, Senhor, mas o Senhor deseja usar os pequenos, aqueles que todos olham, dizendo como pode sair algo bom daí, é esses que o Senhor decide usar. Pai, mas nós sabemos que o Senhor faz isso através do Teu Santo Espírito. E é por isso, Pai, que nós te clamamos hoje. Vem nos encher, Pai, com Teu Espírito. Vem realmente, Pai, fazer com que o Teu Espírito Santo mude a nossa vida, transforme a nossa alma, mas nos direcione, Pai, a falar de Cristo. Que nós possamos entender que a nossa realidade, ela não se resume a acumular riqueza, a cuidar dos nossos filhos, a gerar fortuna, a mudar a sociedade por conta de um bem maior. Não, Pai. Nós vivemos com o propósito de louvá-lo e proclamar o Teu nome. E nesse processo, Pai, nós vamos ter tudo. Nós vamos transformar o mundo. Mas quando nós entendermos que essa é a nossa missão, Pai, mas para isso nos enche, nos capacita, tira de nós todo o medo, tira de nós toda a vergonha, tira de nós toda a covardia, e nos dá, Pai, esse espírito de coragem, esse espírito de ousadia, que fez homens cantarem enquanto estavam presos, que fez homens proclamarem ao Senhor e apontarem para Cristo enquanto estavam sendo torturados. Pai, nos ajuda a direcionar a nossa vida, a tirar tudo aquilo que nos impede de falar de Ti, Pai. Nos ajuda a mudar a nossa vida para que nós possamos proclamar o Teu Evangelho. É isso que nós te pedimos agora. E abençoe a Tua igreja. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder do Espírito Santo, que essa capacidade sobrenatural esteja hoje e para todo sempre sobre a Tua igreja. Amém. Hoje,